Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a função utilidade, curvas de indiferença e taxa marginal de substituição de preferências por bens substitutos perfeitos e preferências por bens complementares perfeitos. Bora começar? Vocês já devem ter notado que existem diferentes formatos para curvas de indiferença. Os diferentes formatos das curvas de indiferença se devem ao fato de que existem graus diferentes na disposição entre trocar um bem pelo outro, ou seja, o comportamento da taxa marginal de substituição é diferente e vai depender do tipo de preferências que a gente está trabalhando. Hoje, nesse vídeo, nós vamos focar nas preferências por bens substitutos perfeitos e preferência por bens complementares perfeitos. Bora começar pelas preferências por bens substitutos perfeitos. Então, vamos começar com a definição de substitutos perfeitos. Dois bens são considerados substitutos perfeitos para um consumidor se esse consumidor aceita substituir um bem pelo outro a uma taxa constante. Exemplo clássico, por exemplo, manteiga e margarina. A função utilidade que descreve as preferências por bens substitutos perfeitos ela é dada por AX1 mais BX2, onde A e B são constantes positivas, x1 quantidade do bem 1 e x2 quantidade do bem 2. Por exemplo, nós temos aqui a utilidade é igual a 2x1 mais 3x2, onde A é igual a 2 e B é igual a 3. As curvas de inferência das preferências por bens substitutos perfeitos são representadas por linhas retas. Como sabemos que essas curvas de inferência são realmente representadas por uma linha reta? Agora a gente vai lembrar que a inclinação da curva de diferença é dada pela taxa marginal de substituição. E como é que a gente calcula essa taxa marginal de substituição? A taxa marginal de substituição é igual a menos a derivada da função utilidade em relação a x1 dividido pela derivada da função utilidade em relação a x2. Ou eu posso reescrever isso aqui e colocar menos igual a utilidade marginal do bem 1 sobre a utilidade marginal do bem 2. Então, vamos calcular aqui, baseado nessa função de utilidade, a taxa marginal de substituição para esses bens substitutos perfeitos. Então, vamos começar aqui com a derivada da função utilidade em relação a x1. Então, aqui a gente vai calcular a derivada parcial. Tudo que não é x1 eu vou tratar como uma constante. Então, vai ficar A vezes 1 mais 0, ou seja, igual a A. A derivada da função utilidade em relação a x2, tudo que não é x2 eu vou tratar como constante. Então, vai ficar 0 mais B vezes 1. Então, vai ficar igual a B. Então, agora vamos substituir isso aqui na fórmula. Então, vai ficar taxa marginal de substituição igual a menos A sobre B. E o que a gente pode concluir aqui? Que a taxa marginal de substituição não depende nem de x1 e nem de x2. Ela depende somente das duas constantes. Portanto, a taxa marginal de substituição ela é constante, ou seja, a inclinação da curva de indiferença também é constante e, por isso, ela realmente é representada por uma reta. Agora vamos para as preferências por bens complementares perfeitos. Bora lá! Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Os bens complementares perfeitos são bens que são consumidos sempre juntos e em proporções fixas. Qualquer bem excedente dessa proporção não gera satisfação adicional para o consumidor. Exemplos clássicos:
sapato do pé esquerdo e sapato do pé direito. São bens complementares. Café com açúcar. Eu posso gostar de tomar meu cafezinho na seguinte proporção: 1 xícara de café com 2 colheres de açúcar. Agora, como é que a gente representa essas preferências? Essas preferências elas podem ser representadas pela seguinte função de utilidade. Utilidade igual a mínimo de AX1 e BX2, onde A e B são constantes positivas e X1 é a quantidade do bem 1 e X2 quantidade do bem 2. As preferências por bens complementares, elas são contínuas, porém essa função de utilidade não é diferenciável. Outra característica das preferências do tipo complementares perfeitos, elas são convexas, porém não são estritamente convexas, e elas são representadas pelas seguintes curvas de indiferença, em formato de L. Por último, vamos falar da taxa marginal de substituição. A taxa marginal de substituição de bens complementares perfeitos pode ter dois valores. Ou a taxa marginal de substituição vai ser igual a zero, e isso acontece quando x1 é maior do que x2. Ou então, a taxa marginal de substituição será igual a infinito se o x1 é menor do que x2. Olhando aqui para essas 4 curvas de diferença com diferentes formatos, lembrando que a curva de diferença de preferências por bens substitutos perfeitos está na sua extrema esquerda, e a curva de indiferença por bens complementares perfeitos está na sua extrema direita. O que a gente pode concluir comparando isso aqui? Que quanto mais substitutos forem os bens, menos curvada será a curva de indiferença. E quanto menos substitutos forem os bens, mais curvada será a curva de diferença. Sendo assim, as preferências por bens substitutos perfeitos e complementares perfeitos são dois casos extremos. Bens substitutos perfeitos, eles são representados por curvas de diferença com zero de curvatura, ou seja, linhas retas, e bens complementares perfeitos são representados por curvas de diferença totalmente curvadas em formato de L. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.